Olá pessoal, belezeira? Bom, esse é mais um podcast aqui no Me Ajuda na Facu Podcast. Estou aqui com a minha amiga queridíssima Marina. Marina, se apresente, por favor. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Fernandes. Que bom que você está aqui nos ouvindo. Pois é, pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho super legal. Eu não tenho experiências, assim, né, experiências físicas, mas conheço um pouco sobre. A Maria também já estudou muito, conhece sobre. E nós vamos falar sobre intercâmbio. Essa ideia surgiu, Marina, eu vou te contar como, mulher. Eu estava no TikTok, eu adoro o TikTok. Olha, gente, o vícios da quarentena, TikTok. E aí tinha uma thread lá, né, uma questão lá que era a seguinte, tinha muita gente lá fala que fez intercâmbio, né? Aí as meninas, eu fiz intercâmbio e todas as meninas com condições de fazer intercâmbio, diremos assim, né? Nem todo mundo, obviamente, mas muita gente que fez intercâmbio com o papai e mamãe pagando. E aqui não é o nosso objetivo, a gente vai falar de intercâmbio de graça, né, Marina? Ou pelo menos quase de graça, mas... ou quase. Com um valor um pouco melhor aí, né, com possibilidades de bolsas de estudo. Eu queria começar falando, Marina, sobre a minha experiência, tá, com um concurso, um processo de intercâmbio que não rolou, mas eu acho que é uma possível bolsa aí muito interessante. Em meados de 2014, 2015, eu, uma jovem estudante do curso de História, recebi no meu e-mail a possibilidade de tentar fazer um intercâmbio pelo Santander. O Santander, pessoal, o Banco Santander, ele faz, né, uma parceria com algumas universidades públicas e privadas para custear parte do seu intercâmbio. Não é inteiro, não, você não consegue, pelo menos o valor normalmente, na época, eu não sei quanto está hoje o valor. Se a Marina quiser pesquisar aí para a gente passar a informação correta, Marina. Então, na época era 12 mil, né? Então, isso 2014, 2015, né? Então, quer dizer, tá, né? Tá difícil ainda, mas enfim. E eram 12 mil reais para você. Era em reais, tá? Na verdade, eles davam em euros, mas você já convertia o valor, né? Acho que era 3 mil euros. Não. Não lembro agora, gente, mas o valor na época dava 12 mil reais. E aí, com esse dinheiro você tinha que custear toda a sua viagem, todo o seu intercâmbio. Você podia fazer 3 meses, 6 meses, acho que era até 6 meses de intercâmbio. E eu queria, né, muito fazer intercâmbio para a Argentina, tá? Eu queria fazer na UBA, em Buenos Aires, porque na minha área de história tinha muita coisa na UBA, né? Que fica na capital, né? Na Argentina, na capital, em Buenos Aires. E eu sabia que o custo de vida na Argentina era muito baixo, porque eu já tinha ido para a Argentina algumas vezes. Então eu sabia que os 12 mil reais eu conseguiria ficar de 3 a 6 meses tranquilamente, sem ter que investir muito dinheiro no meu bolso. É claro que alguma coisa eu teria que colocar, né, tudo mais, mas eu sabia que Buenos Aires seria uma cidade, né, no caso a Argentina é um país, que eu poderia me custear ali com os 12 mil reais. Talvez inteirar para 15 mil, né, conseguir uns 3 mil reais aí, para poder viver durante 6 meses e tudo mais. Pois bem, pessoal, só que a minha faculdade na época tinha só parceria com a Portugal. Era com acho que era o IGOT. Não, não era o IGOT, não. Agora eu não vou lembrar, mas eu não sei. Uma era a Universidade de Lisboa e a outra, se eu não me engano, era a Universidade de Évora, né? Eles tinham parcerias com essas duas faculdades. Só para explicar, o Santander, essa bolsa, né, no caso, era uma bolsa ibero-americana, ou seja, tinha que ser países ou da América, né, ou países da Europa, ali, países que estão no programa, né. E, de preferência, as faculdades tinham que ter parcerias já com as faculdades, né? Então, por exemplo, a minha faculdade, que eu estudei, tinha que ter alguma parceria com a faculdade que ia me receber, né? No caso, a minha faculdade não tinha parceria com a UBA, né, que era a Universidade de Buenos Aires. Eles tinham parcerias com faculdades de Portugal. E primeiro que eu não queria ir para Portugal, assim, né? Olha, jura, né? Eu não tinha
interesse, eu acho lindo, tal, mas não era o meu objetivo, não era ir para Portugal. Eu queria ir para Buenos Aires porque, além de ser barato, eu queria aprender a aperfeiçoar, aliás, o meu espanhol, né? E em Portugal eu não ia ter essa chance, né? Só que eles queriam que eu fosse a Portugal, vamos dizer assim. Então, quando eu fiz, então todo o processo, né, só para explicar rapidamente assim, o processo de intercâmbio com o Santander é o seguinte: você se inscreve, né, entrega toda a documentação. Na época eu entreguei para a faculdade, fiz um cadastro online, entreguei para a faculdade. A faculdade me chamou para fazer uma entrevista com a Comissão de Relações Internacionais da faculdade e me perguntaram coisas do porquê que eu queria ir em tal país e tudo mais. Logo na entrevista eu já deixei claro que eu queria ir para Buenos Aires, que a minha segunda opção era Portugal, tá? Ah, aliás, a informação de que minha faculdade só tinha parceria na época com Portugal, eu não tinha, tá? Porque o edital do Santander falava que podia ser qualquer faculdade, desde que estivesse no Iberoamérica, né? Então, por isso que eu coloquei Buenos Aires, não teria colocado Portugal ou Espanha antes, né? E aí, e outra coisa também é a questão do euro, né, gente? Ir para Portugal ou ir para Espanha é muito mais caro do que eu ir para a Argentina. Tanto o custo do voo, o custo de moradia, o custo de alimentação. O euro, na época, já era muito mais alto do que o peso argentino, né? E o peso argentino, na época, até hoje, né? Mas na época estava muito mais desvalorizado em relação ao real. Então, tudo isso conta, tá? Quando a gente vai pensar no país. A Marina vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, o que aconteceu? Que eu não passei, porque justamente eu queria ir para Buenos Aires e eu não queria ir para Portugal. Não é que eu não queria ir para Portugal, mas a minha preferência era Buenos Aires. E o outro aluno que estava concorrendo comigo, ele queria ir para, do curso, né, de história, no caso, ele queria ir para Portugal direto. A primeira opção dele foi Portugal. Então eles escolheram esse outro aluno, né? E para passar por esse processo, coisas que contaram, né? O histórico escolar era importante, né? Você tinha que ter notas boas, você tinha que ter uma carta de recomendação, né? De professores ali e uma carta de intenção, que é o porquê que você queria fazer intercâmbio, né? Então, já começo contando essa história longa aqui para vocês, mas já dando a opção de vocês entrarem no site do Santander. Acho que se você procurar Santander Intercâmbio ou algo do gênero, vocês já terão acesso às informações. O Santander sempre abre intercâmbio, né, Marina? Todo ano tem edital. Inclusive, esse ano, né, pessoal, vamos contextualizar o momento. A gente está no momento da pandemia, não sei quando você está escutando, mas estamos em 2020. Inclusive, se achava que não teríamos edital, né? E quando abriram o edital, todo mundo ficou bem espantado, né? Por mais que fosse para 2020, todo mundo ficou, nossa, olha só como que é pontualíssimo, senhora Santander com seus editais. E aí teve. E uma das coisas que a Fran falou pra gente, que é muito importante, são os pré-requisitos, né, para a pessoa poder ir para esses editais, para poder ir para esses países, né. E assim, gente, maioria mesmo, pede muitas coisas parecidas. Tirando a proficiência, né, que vai depender do país que você vai depender do edital, a maioria deles pedem, olha, por que você quer ir? Então me fala isso numa carta de intenção. O que você quer estudar? Me faz um plano de estudo. Você tem recomendação de um professor? Você tem um professor te apoiando nessa ideia, dizendo do porquê que você merece, não merece, mas de quem é você e de que maneira você pode agregar com esse intercâmbio e vice-versa, né? Então, eu acho que é um ponto principal que a gente pode trazer aqui para todo mundo, é que tem muitas similaridades entre os editais. Isso é muito bom, gente. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Porque a partir do momento que eu tenho já em países múltiplos editais parecidos, eu já posso ir me organizando. E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, gente. Eu estou num processo também de tentar editais, de tentar o intercâmbio. E eu comecei já a me preparar, mas eu tô focando mais nisso a partir desse ano, né? E uma das coisas que depois que eu percebi essa similaridade entre os editais, eu criei uma pasta e comecei a me organizar. Então, essa pasta eu já tenho não modelos, né? Mas eu já tenho alguns resumos, algumas tentativas, assim, de fazer já
uma carta de intenção, porque por mais que sejam parecidos, gente, para cada edital, para cada lugar, para cada universidade vai ser diferente, porque a gente nunca vai ter a mesma intenção numa universidade. Então, por exemplo, um dos editais que eu tenho interesse é o MITAX. E aí ele, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês sobre, mas ele é um intercâmbio de estágio de pesquisa. Ele é diferente, por exemplo, se eu for para um Santander, que às vezes eu posso fazer pesquisa, mas às vezes eu vou mais para fazer disciplinas. Então a gente já se prepara, mas a gente também, gente, toma muito cuidado, porque você demonstrado porque você quer ir e realmente usar a sua personalidade, os seus interesses, é essencial na hora de você ser aprovado. Mas assim, eu já conversar com aquele professor, então, por exemplo, eu tenho 2 professoras que quando eu preciso, são elas que fazem a minha carta, então primeiro, elas já estão cientes do meu desejo do intercâmbio. Elas são 2 pessoas que, obviamente, gente, eu tenho que ter um contato bom. Eu não posso pegar aquele professor que eu tive aula com ele uma vez no semestre, eu nem aparecia na disciplina, eu não respondia ele, eu não conversava com ele, eu não demonstrava nenhum interesse. O que essa pessoa vai responder sobre você? Não é? Talvez até uma carta generalizada, né? Então, assim, pega aquele professor que pode ser seu orientador, ou às vezes tem uma das professoras nem é minha orientadora, mas ela é uma professora que eu tive mais contato, alguém que eu gostava muito da matéria, que eu conversava com ela, que eu demonstrava interesse. Até porque é isso que eles querem ver. Quem que é você dentro da academia, né? E é interessante também nisso, Marina, às vezes algum professor da sua faculdade, da sua universidade que você estuda, que já tenha contato com algum professor da faculdade que pode receber. Isso é bem legal, pessoal, porque aí é claro que, como a Marina disse, existem similaridades nos editais, né? Tem editais que são muito parecidos. Peraí, Marina, aqui. A Alexa tá falando com a gente. Bom, fica a dica aí, pessoal. Vamos beber água, é super importante aí, né? Nesse calor aí que tá fazendo, devido ao desmatamento. Pois bem, voltando aqui ao assunto. Então, por mais que existam similaridades entre os editais, né? Algumas coisas são bem específicas, né? Então, de repente, se a sua faculdade está abrindo edital interno, né? De repente a faculdade vai dar uma bolsa de estudos para a pessoa estudar fora. Às vezes ela vai custear o custo, né? Porque muitas faculdades internacionais você tem o custo, né? Não é gratuita, como no Brasil tem várias, né? Que são gratuitas. Às vezes fora não é gratuita, então a universidade paga o custo da faculdade, você tem que pagar a viagem, né? E a moradia e tudo mais. E você ter um professor aí que tenha um contato bacana lá, e você também estabelecer esse contato bacana, né, anterior ao processo em si, é extremamente importante. Por isso que a gente sempre fala, né, gente, vamos estudar direitinho na escola, na faculdade, vamos fazer, né, contatos bacanas, vamos ser prestativos, que essas coisas, de alguma forma ou de outra, voltam pra gente de forma muito positiva. Não é fazer as coisas com interesse, não é isso. Mas, de repente, ajudar em algum processo para que você depois seja ajudado, né? E não, mas se você está numa faculdade que você quer fazer intercâmbio e não tem grana para isso, já buscar essas relações aí para, né, fortalecer. Mas assim, né, claro, a Marina tá falando do Mitax, né, Marina? Se você quiser falar um pouco mais sobre ele é muito interessante, né? Falo sim. O MITAC, gente, ele é específico para o Canadá, então você tem, para quem vai prestar, é para quem tem interesse em ir para o Canadá. O nome, dentro do MITAX existem vários programas de intercâmbio. Eu vou focar um pouco hoje aqui no Global Link, porque, querendo ou não, é o que eu tenho mais conhecimento. Então, ele chama Global Link Research Internship. Ele é um intercâmbio para estágio de pesquisa. Então, para você que gosta de pesquisa, gente, aproveita. Eu tenho bastante conhecidos assim que já prestaram e foram para o Canadá. É uma experiência muito boa para aprender pesquisa, muito boa para desenvolver seu vocabulário. Você vai... uma das coisas diferentes de alguns outros programas é que no processo de você se candidatar, você já vai para um professor específico, porque dentro desse processo você aplica para 7 professores, e aí o professor te escolhe. E são projetos que já estão em andamento. Então você às vezes vai adentrar numa pesquisa que não é do seu campo. Normalmente tem uns pré-requisitos,
mas, por exemplo, não é do seu campo e você aprende bastante. Então, assim, eu tenho uma amiga que é da área de saúde mental e aí ela foi para um programa de cardiologia e se apaixonou. Então, assim, independente do conteúdo, é muito bom para quem gosta de pesquisa. Mesmo se você não quer ser um pesquisador, você vai aprender bastante. Então, assim, gente, ele é um programa que eu recomendo bastante. Ele abre sempre no segundo semestre do ano, entre agosto e setembro. Ele fica mais ou menos um mês aberto. Mas, assim, por mais que ele fique um mês aberto, é um mês muito corrido, gente. Então, eu sempre falo, para qualquer intercâmbio, não deixa para se organizar em cima da hora. Essa é a dica de sucesso, se organiza antecipadamente. Ele tem alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos, gente, eu vou falar aqui pra vocês, mas eles estão em processo de mudança. Hoje, só podem ir pessoas que estudam ou na USP ou universidades públicas do Paraná. Você tá perguntando assim, mas por que esses dois, gente? Porque são os únicos, as únicas instituições, vamos chamar assim, que aceitaram o acordo, né? Então são instituições que de certa forma pagam para o Canadá para manter o acordo. Antes ele era aberto para todo mundo, né? Ele abre para alguns países, você compete com pessoas de outros países específicos, mas hoje no Brasil são só esses. Vai mudar? A gente não sabe. Já foi uma vez aberto, não muito recente, ele fechou em 2017. Talvez ele volte, né, a ter essa abertura, a gente não tem certeza, mas vale a pena ficar de olho. E se você é de uma dessas universidades, então bora lá. Ele é a mesma questão, ele vai pedir uma carta de referência de 2 professores, ele vai pedir o seu histórico escolar traduzido. Muitas universidades hoje em dia elas já fazem a tradução para o aluno. Para quem não faz, no caso, precisa fazer a transcrição para inglês ou para francês, né? Lembrando que tem uma parte do Canadá que fala francês. Ele pede a língua, mas ele não pede a proficiência. A proficiência você vai demonstrar por meio dos documentos que você vai colocar, por meio de conversa com o professor, porque às vezes vai ser exigido em algum momento uma entrevista. E ele vai pedir um currículo. Nesse currículo você vai falar o que você está estudando, qual que é o seu interesse de pesquisa, suas habilidades, quais conquistas você já fez na sua vida acadêmica. E a única questão da graduação é que você não pode estar faltando menos de 6 meses para estar próximo de se formar. Por quê? Eles entendem que é muito importante o processo de você ir, voltar para o Brasil e transmitir esse conhecimento para sua universidade, para seus colegas, seus professores. Então eles pedem assim, olha, não esteja mais ou menos no último ano, né? E uma das coisas bacanas, esse edital, ele dá um bom valor, né? A gente diz que não converte, porque ele só dá o dinheiro já em dólares canadenses lá, mas dá aproximadamente 30 mil reais, gente. 30 mil reais para um edital é muita coisa. Assim, vale muito a pena. E além disso, ele tem assim, é um sonho. Pra edital é um sonho. E ele tem assim, uma das coisas que o pessoal acha mais incrível, que quando você presta, até 2 anos depois de você voltar, você tem o direito de retornar como um aluno de mestrado. Então assim, que edital que tem isso? Quase nenhum, gente. Aliás, eu não conheço nenhum outro, só esse mesmo. Então assim, é um edital que eu gosto bastante. Ele tem para todas as áreas, é um intercâmbio de 12 semanas, compensa demais, ele vai para mais de 12 países, de 12 universidades, mais de 70 universidades através do Canadá, né, ao longo do Canadá. Então, assim, é um que eu gosto bastante. Aí vocês vão falar assim, mas poxa, Marina, não sou da USP, também não sou de uma universidade pública do Canadá. Calma, não é o fim para vocês. Também tem um outro que se chama ELAP, E-L-A-P. O ELAP, ele também é aberto para os outros países, mas a ideia dele significa assim, é um programa de intercâmbio para países emergentes. Então só tem direito a prestar a países emergentes, no caso. E ele é aberto para qualquer universidade. Então assim, qualquer pessoa de qualquer universidade pode prestar,
desde que você esteja dentro aí dos pré-requisitos, né? Quais são os pré-requisitos? Primeiro, você tem que ser um dos países. Ele tem alguns países no Caribe, alguns países na América Central, outros na América do Sul. Não pode ter tido nenhuma bolsa de programa de intercâmbio do governo canadense. Não pode ter estudado no Canadá por um período. E tem que estar dentro de um programa de graduação. Então, como que ele funciona? Ele vai ser muito parecido com um programa do Mitax, né? Ele normalmente ele abre no começo do ano, então ele é diferente, ele abre em abril, e aí ele fecha... Ele é muito rápido, gente. Quando eu prestei, eu tive assim... fui selecionada, mas não pude ir, porque pandemia. Mas eu tive, por exemplo, uma semana pra ir atrás de tudo. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente estar com as coisas mais separadas, né? E eles pedem as mesmas coisas. Ele vai pedir uma carta de intenção, ele pede uma carta, só que a carta de recomendação nesse caso veio da minha universidade. Então a minha diretora da faculdade, na verdade, teve que dizer que estava apoiando com que eu fosse. Pede também alguns documentos. Em teoria ele tem como você ir para estudar, mas lembrando que é Canadá, gente, dependendo do seu curso, por exemplo, o meu da área da saúde, você não vai conseguir fazer disciplinas. Porque como que chama? Quando você tenta equivaler as matérias, não acaba não dando muito certo. É a mesma coisa com direito, com outros cursos. Então, por exemplo, ele também é uma opção muito legal para quem quer estudar, mas também para quem quer fazer pesquisa. Ele tem uma bolsa de valor muito parecida, e aí ele tem essa coisa muito boa, que ele é aberto para qualquer universidade aqui do Brasil. Então, assim, são programas muito bons, que eu recomendo todo mundo ficar de olho, lembrando que um abre no meio do ano, no começo do ano, e um abre no final, né, assim, agosto, setembro. E são editais com valores muito bons, e se você tem interesse pro Canadá, eu recomendo muito vocês ficarem de olho nesses editais. É muito legal isso mesmo. E o Canadá, você até comentou, né, que o Canadá, ele além de falar inglês, fala francês também, né, alguns estados. Então é bacana que você aprende as duas línguas, né? E é bem legal o Canadá. Vai passar um friozinho. Então, eu vou falar de um intercâmbio aqui, né, de uma possibilidade de intercâmbio que foge um pouco do universo acadêmico, né? Depois a gente pode até falar sobre os intercâmbios que as próprias universidades sugerem, né? A USP, que é onde a gente estuda, eu e a Marina, tem vários intercâmbios, solta sempre intercâmbio, menos do que antes, tá, gente? Ultimamente os intercâmbios estão diminuindo muito, né? Inclusive alguns programas, né? O programa de... Como chamava aquilo lá? Isso. O Ciências Sem Fronteiras foi excluído, né, e tudo mais, mas há algumas universidades públicas, né, e privadas também, a privadas é claro com custo, né, ou bolsa, e aí cada uma faz de uma forma, mas a USP tem vários intercâmbios na graduação e na pós-graduação com várias universidades do mundo, né, então, tipo assim, às vezes a gente recebe e-mail, gente, tipo, Universidade da Rússia tá precisando de alguém para fazer intercâmbio. E aí, claro, tem as especificidades, né? Normalmente você tem que falar a língua já e tudo mais. Mas sempre olhar aí se a faculdade de vocês está sugerindo algum. Mas eu vou falar de um intercâmbio muito legal e que foge um pouco dessa lógica da academia. Você precisa, se eu não me engano, ter sim um vínculo com a academia, mas você não vai para estudar. Você vai para ser voluntário, que é o ISEC, né? O ISEC, ele é um programa, né, de intercâmbio mais voluntário, né? Ou seja, você se inscreve no site, que é aiesec.org.br, e lá você vai ter as coluninhas, né, de voluntário global, talento global e professor global. E aí você custeia a sua passagem, né, a sua ida e a sua volta. Só que lá você tem acesso à moradia, né? Depende do intercâmbio que você escolher, depende do país, né, e tudo mais. Mas você tem acesso à moradia e à comida. E o restante, né, das coisas que você precisava, que você quiser comprar e tudo mais,
você custeia. Só que se a gente for pensar que você vai para um país, vai conhecer o país durante um tempo, e vai ter a comida e a moradia, que é o mais caro de uma viagem, né, de um intercâmbio é o mais caro, isso já é bem legal. E normalmente também eles dão um transporte, depende do lugar que você for e tudo mais. E o que você vai fazer lá? Você pode ser um professor, você pode, por exemplo, você sabe inglês e você vai para Colômbia. Você vai para lá e você pode ensinar a, a uma comunidade, né? Normalmente são comunidades carentes, diremos assim, né? Então você vai lá e ensina inglês para essas crianças, né? E tudo mais. Você pode dar aula de português, você pode dar aula de outras coisas. É muito bacana, né? Assim, tô falando de aula, mas pode ser outras coisas também, tá, gente? Coisas que você já sabe e que quando você entrar lá para se candidatar naquele lugar, eles já vão especificar o que precisa ser. Ah, precisa de pessoas para atender no hostel, né? Ou precisa de gente para traduzir alguma coisa e assim sucessivamente. Então é bem legal, você entra nesse site que eu falei e lá você encontra várias oportunidades. O custo é muito menor do que se você fizesse por uma empresa de viagens, por exemplo, a CVC, né? A CVC tem intercâmbio lá. Você fica 3 semanas na Inglaterra, você paga 30 mil reais. Não tem necessidade de tudo isso, né? Você pode fazer isso por muito menos e para países que de repente não são tão óbvios, né? De repente você pode ir para o Peru, né? Que é um país que você não vou fazer intercâmbio no Peru, né? É difícil, as pessoas vão mais para os Estados Unidos, as pessoas vão mais para Europa, né, e tudo mais. Então é bacana pra gente conhecer outros lugares, fugir um pouco dessa mentalidade que a gente tem. Eu queria, Marina, que você falasse um pouquinho, que eu acho que você conhece bem, sobre o au pair, que é uma outra possibilidade de intercâmbio, né, de trabalho, que não envolve necessariamente os estudos em si, mas é bem interessante. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, inclusive durante muito tempo, gente, eu quis ser au pair, né? Quando eu tava aí com 18, 19 anos e queria poder viajar, conhecer outras pessoas e culturas, era uma vontade minha, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre au pair você tem que ter 18 a 26 anos, tem uma idade máxima, e são programas de no mínimo um ano. Comumente, gente, o au pair é para os Estados Unidos. Hoje não, hoje tem para Europa, tem para vários países, né? Hoje está bem diversificado. E a ideia é que você vá para uma família local, você vai cuidar das crianças, ajudar com tarefas escolares, lazer, brincadeira. Você fica responsável sim por uma parte da limpeza e organização, mas da criança, é sempre roupa da criança, sapato da criança, quarto da criança, não mais do que isso. E é um trabalho remunerado. E obrigatoriamente eles pagam para você um curso de línguas no país, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Qual é duas questões, né? Então, assim, primeiro ponto, a idade. Então, infelizmente, quem tem mais de 26 anos, infelizmente não tem como ir. Hoje em dia, eu não consigo dizer para todos os países. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos, eu sei que é uma média de $190 por semana. Então você tem um salário também, né? Então você ganha um salário por semana. E você tem essas bolsas de estudos que eu falei pra você. Então, por exemplo, às vezes é um curso de $500, varia. Você tem também um período de semana de férias. Então, por exemplo, às vezes são 2 semanas por ano. Depende, ou às vezes depende muito da organização que você faz, mas tem um mínimo. E você também tem direito a ficar 4 semanas no final do programa para poder viajar pelo país. Esse é o primeiro ponto. Porém, obviamente, a gente tem que entender que vai ter algumas qualificações que eles vão pedir para você. Porque, gente, você está indo para trabalhar, para cuidar de crianças, né? Você não é você está indo estudar ou fazer um voluntariado, por exemplo, mas você está indo cuidar de uma criança. Então é uma responsabilidade muito séria, né? Então, primeiras coisas que eles vão ter meio como pré-requisito é você gostar de criança, gente. Então, se você não gosta de criança, mas você quer muito viajar, eu não recomendo. Você vai trabalhar, você vai cuidar de uma criança, vai viver com uma criança. Então, assim, é muito importante que você goste.
E isso combina com o próximo requisito, que é uma experiência comprovada, gente. Então, assim, o que é experiência comprovada? Pode ser na carteira, ou pode ser por escrito, mas alguém está comprovando que você tem no mínimo 300 horas de cuidado com criança que não seja familiar. Não pode ser um familiar seu. Então, por exemplo, na época eu trabalhava como babá, aos finais de semana, né? E aí eles iam fazer uma carta falando que eu trabalhei como babá durante muitos anos e tal. Não importa como, tem que ter essas 300 horas. Outro pré-requisito é uma carteira de habilitação, saber dirigir. Aí você vai perguntar por quê? Você vai ser responsável por essa criança. Então muitas vezes você vai ter que levá-la na escola, buscar da escola, levar para um curso, por alguma emergência. Então assim, é um pré-requisito. E um outro pré-requisito, não vou dar 100% de certeza se ele ainda é válido, mas na minha época era obrigatório que a pessoa fosse solteira e sem filhos. Porque eles falavam assim que poderia implicar de depois, no meio do processo, a pessoa querer voltar para casa por causa dos filhos ou por causa de algum marido querer que voltar, alguma coisa do tipo. Então, assim, essa era um dos pré-requisitos. Como que você consegue ir? Não tem como ir sem ser por uma agência. Se você... mas eu posso, sei lá, conversar com uma família que eu conheço e eles me chamarem para ser au pair? Você até pode. É seguro? Não é seguro, gente. Pensa assim que você tá indo morar com uma família. Vocês imaginam, pensa assim, quantas questões problemáticas podem surgir no meio desse caminho, não é mesmo? Então, assim, acho que a regra de ouro só faça se for por uma agência reconhecida. Uma agência séria, porque isso daí é um processo muito complexo, né? Então, assim, eles vão pegar todo o seu perfil, vão combinar com o perfil de uma família. Você tem que ver se você aguenta a quantidade de crianças que você vai ter que cuidar. Se você gosta da cidade, porque às vezes pode ser uma cidade muito pequena, uma cidade muito grande. Se você combina com os hábitos alimentares, se é uma família vegana, vegetariana, uma família kosher, né, judio, depende. Se você combina com a religião daquela família, por exemplo. Então eles fazem todo esse processo para que você não seja um estranho, né? Você vai ser de certa forma estranho, mas uma pessoa que não vai se sentir confortável. Então, tanto quanto da pessoa que quer aplicar, que está indo cuidar de uma criança. É uma responsabilidade muito séria. Primeira coisa também que é importante, só para concluir, é que, gente, mesmo se você pensar, né, que você vai ganhar, ainda assim o processo é pago, tá? Então, assim, na época que eu prestava, que eu pensei em prestar para ser au pair, era em mais ou menos em torno de 3 mil reais. É um valor muito mais baixo, né? Quando comparado aos outros intercâmbios, mas ainda assim exige uma preparação. Sim, é interessante que você falou, né? Tem que se preparar financeiramente, é lógico, é bem mais barato do que um outro intercâmbio, né? Com a experiência, porque você vai vendo uma imersão, né? De repente, se você quer aprender inglês, talvez seja uma das melhores formas fazendo um intercâmbio desse estilo, né? Até mais do que se você tiver ligado a uma universidade específica, né? Porque às vezes na universidade você encontra brasileiros, né? Não que você não vai encontrar no au pair, né? Mas eu imagino que a imersão seja muito maior, penso eu, né? Não sei, posso estar falando besteira. Mas o interessante é que você pesquise no YouTube sobre experiências, né, Marina, do au pair. Porque o au pair é um negócio que às vezes dá muito certo, mas às vezes dá muito errado. Então é bom, interessante. Assim, errado assim, né, gente? Não tô falando, nossa, a pessoa morreu, sei lá, não sei se aconteceu, mas de repente não combinou, como a Marina disse, não combinou com a família, né? A família tinha um estilo de vida, a pessoa, né, que foi tem outro estilo de vida, a família é preconceituosa, isso existe muito, gente. A gente é latino, né? Então o estadunidense, né, ou aquele que mora lá, o europeu, né, pensando na Europa, ele tem sim alguns preconceitos com os latinos. Não vamos ser inocente aqui, né, gente? Tem gente que não, tem gente que já passou dessa fase, né,
primata, mas tem muita gente que ainda tem, então a gente precisa ter esses cuidados aí, né? Marina, eu acho que a gente já deu bastante dica de possibilidades, né? E eu queria que a gente podia fechar essa conversa. Na verdade, fechar não, porque eu acho que esse assunto ele pode ser dividido em duas partes. A gente pode falar sobre intercâmbios depois, mais pra frente. Inclusive, a gente está com ideia, pessoal, de trazer uma pessoa que fez intercâmbio, né, Marina? Trazer uma pessoa que, inclusive, não fez um, mas fez 2 intercâmbios. Então, assim, tem bastante experiência nessa área e, gente, muita coisa para agregar nessa busca aí por intercâmbio. Então, todo podcast a gente vai dar dica de alguma coisa e hoje eu acho que tem que ser temático na área de intercâmbios, né? Eu vou indicar para que vocês entrem no canal Estude Fora. É um canal que eles sempre falam os editais que estão abertos, porque a gente, pessoal, citou, sei lá, 5% das possibilidades de intercâmbio que existem, né? Muitos países abrem para estudantes do Brasil de fazerem intercâmbio, né, e tudo mais. Outra coisa que a gente não falou também é a possibilidade de fazer intercâmbio dentro do Brasil, né? Tem projetos que você é de São Paulo, você pode ir para o Mato Grosso, você pode ir para o Rio de Janeiro, né? Que são intercâmbios nacionais. Isso existe também e é super rico. Da mesma forma, o Brasil é muito grande, então a gente tem uma variação cultural muito grande. Tudo isso é muito, muito, muito legal. Então eu indico esse canal, Estude Fora. Lá eles sempre comentam editais que os países abriram, ou que empresas abriram, ou que instituições abriram, né? De uma forma muito fácil, vídeos rápidos. Então eu indico esse canal, Estude Fora. Bom, gente, eu vou indicar pra vocês, inclusive eu descobri, assim, muito recentemente, e eu tô muito maravilhada. É um site, chama World Packers, e ele é um site como se fosse uma plataforma colaborativa de intercâmbio, vamos chamar de voluntariado, ele não usa esse nome, mas é uma troca de habilidades por hospedagem. Então, hoje em dia, ele é pago, se eu não me engano, custa $40 anual, mas ele tem várias vagas de voluntariado, então, assim, por exemplo, você pode ir para um lugar, né? Um que eu estava olhando esses dias era aqui dentro do Brasil, inclusive, em Minas Gerais. E aí você, por exemplo, você vai ajudar trabalhando 2 horas por dia, ajudando a pintar, esculpir, desenhar, fazendo um trabalho social com crianças, ou ensinando idiomas, por exemplo. Em troca, você vai receber um quarto, café da manhã e jantar, lavanderia e poder utilizar a cozinha desse lugar. E aí eles falam quanto tempo que você tem que ficar, pelo menos, né? Então, por exemplo, esse projeto você tinha que ficar 4 semanas. E tudo assim é muito bem regido, né? Porque todas as pessoas que passam, que entram nesse site, além de terem que pagar, né? Que chamam de anfitrião, passam por um processo de olhar o perfil. Você consegue ver quantas vezes essa pessoa já recebeu alguém, você consegue ver os comentários. Eu descobri, inclusive, por meio do mesmo grupo, né? Um grupo oficial deles no Facebook. Então, assim, às vezes é um valorzinho meio, né? Pro câmbio de hoje em dia, né? $40 é bastante. Mas, ao mesmo tempo, é interessante. Para você ver as vagas em si, são gratuitas. Você não precisa pagar, mas o outro processo sim. Mas eu recomendo, gente, porque não tem só pro Brasil, tem pro mundo inteiro, mas por que não pensar nessa ideia, né, de trocar habilidades por uma hospedagem também. Exatamente, muito legal. É bem parecido com a ideia do ISEC, né? Só que acho que mais talvez para um público mais adulto. Isso é. Beleza, pessoal. Algum finalmente, Marina, para falar aqui? Acho que é isso, gente. Se você tem essa vontade, esse desejo de conhecer outro país ou mesmo outra cidade, viver experiências diferentes, gente, por mais perrengue que as pessoas têm, eu sempre vejo o pessoal falando de quão bom isso é. Então, se você tem esse sonho, se organizem, procurem bastante e caiam de cabeça, sabe? Vão atrás mesmo, porque eu tenho certeza que são experiências muito boas na nossa vida. Eu concordo totalmente com você. Então, só pra gente finalizar, vamos deixar aqui nas nossas redes sociais. Nosso Instagram aqui, o Instagram do podcast é @meajudanafacu_podcast, tá? Lá no Instagram, entra lá que a gente sempre vai postar algum conteúdo, estamos ainda em fase de início, né?
Então entrem lá para dar uma força pra gente. Entrem no meu canal, que é Fran Carniel ou Me Ajuda na Facu, no YouTube. É só você digitar lá Fran Carniel ou Me Ajuda na Facu que aparece. Eu tenho vários vídeos sobre o estudos, sobre a BNT, sobre o mundo universitário de forma geral. E o curso, que é www.metodologiapariniciantes.com.br, e lá você vai ter acesso a muitas videoaulas sobre a BNT, sobre a metodologia científica de forma geral, né, para quem está iniciando aí esse processo da faculdade. O meu Instagram pessoal é Fran Carniel e o meu Twitter é meu nome Fran. Vai, Marina. Bom, gente, eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho uma palestra que é mais era da saúde, da enfermagem, que é o Cultura Info Obstetra, e o pessoal também, que eu falo de tudo, que é o @Mari Fernandes com 2 vezes no final. Belezeira, gente? Então fiquem aí, na próxima semana a gente tá aqui de novo. Se não for semana que vem, é daqui a 15 dias. A gente vai aparecer, eu juro pra vocês. Uma hora a gente volta. Tá bom, pessoal? Um beijão.